Olá, muito bom dia. Eu sou o professor Leonardo Portela e eu quero falar com vocês hoje sobre um tema que é muito falado, muito comum de ser debatido, que é o tema da escravidão. Então, quando a gente fala de escravidão, a gente geralmente associa a escravidão à escravidão moderna, que é a escravidão que aqui no Brasil, país em que nós estamos, foi aquela que a gente tem mais proximidade, né? Aquela que historicamente mais está perto de nós por conta dos nossos antepassados, da tradição cultural brasileira, da miscigenação do nosso povo. Então a gente percebe que quando a gente fala de escravidão, a primeira coisa que vem à nossa mente, nós associamos a esse tipo de escravidão que foi feita massivamente com as populações negras e populações indígenas do território brasileiro, mas não só do Brasil, das Américas como um todo, América do Sul, América do Norte e na América Central. Mas para a gente poder falar de escravidão, a gente pode e deve tentar traçar um paralelo entre os diferentes tipos de escravidão que a humanidade viveu, em que nós tivemos em todo período histórico em que os seres humanos fizeram suas civilizações, em que as primeiras cidades foram fundadas. Então aqui nesse quadro eu separei para a gente poder ter uma noção melhor, poder fazer uma discussão melhor sobre esse tema e traçar um paralelo entre a escravidão no mundo antigo, a servidão que a gente percebe medieval durante a Idade Média, principalmente na Europa, e a escravidão moderna, que é essa que a gente tem mais proximidade histórica. Então, primeiro de tudo, eu quero falar sobre a escravidão no mundo antigo. Diferente da escravidão moderna, em que o escravizado era tratado como um produto, como um objeto a ser comercializado, a escravidão no mundo antigo ela era feita geralmente por guerras. Então um povo enfrentava outro povo, aquele vencido se tornava escravo do vencedor. Ela poderia ser uma escravidão por dívidas, alguém ficava devendo um valor, algo, a uma outra pessoa e essa pessoa se tornava escravo. Os escravizados eles eram utilizados para diversos fins, diferente da escravidão moderna, onde a gente teve também eles eram usados para fins diferentes, podendo acontecer dessa forma, mas geralmente, no caso do Brasil, por exemplo, os escravos eles foram trazidos ao Brasil, principalmente os escravos negros, africanos, para trabalharem nas plantações de açúcar, para trabalharem no campo, né? Em geral foi isso, massivamente eles foram usados para esse fim. No mundo antigo a gente tinha essa utilização mais diversificada. Quando a gente fala de mundo antigo, a gente está falando dos povos mesopotâmicos, de babilônicos, assírios, a gente está falando de caldeus, a gente está falando, já saindo da Mesopotâmia, a gente está falando de Grécia, escravidão no mundo grego, escravidão em Roma, tá? E o escravo, muito diferente em relação à escravidão moderna, o escravo ele era uma propriedade do Estado, ou seja, ele não era uma propriedade particular, ele era uma propriedade em que o Estado podia escolher o que fazer com ele, poderia ceder a alguém, poderia trabalhar na plantação, no campo de algum nobre, mas no fim ele era uma propriedade do Estado. Na Idade Média, nós temos uma relação de trabalho que não é escravidão propriamente dita, mas ela é um regime de servidão, a pessoa ela é presa à terra. A Idade Média europeia é caracterizada pelo feudalismo, ou seja, as pessoas eram presas à terra, elas tinham que trabalhar naquela terra. Então a relação de trabalho, na qual uma pessoa servo devia obrigações a outra. Quem é essa outra pessoa? O seu senhor. O servo ele era considerado um homem livre, apesar de na prática, né, a gente tem quase um regime de escravidão, mas é diferente. Servidão e escravidão são coisas diferentes. Os trabalhadores eles eram presos à terra, havia uma relação de lealdade entre o senhor e o servo. O sistema feudal era esse sistema em que a terra é o bem mais precioso e os servos eles recebiam lotes de terra chamados de mansos, cujo o cultivo, o trabalho, dependia da sua sobrevivência. Então o servo ele tinha que trabalhar naquela terra para garantir a sua sobrevivência. Na escravidão moderna, a gente vai ter uma diferença entre essas duas. Tá? A escravidão moderna vai tratar o escravizado como um produto a ser comercializado. Então vai ser muito lucrativo o tráfico de escravos.
nós vamos ter, por exemplo, nas Américas, pessoas que vão se tornar traficantes de escravos. Eles vão fazer o tráfico interatlântico, eles vão atravessar o Oceano Atlântico, buscar pessoas para serem escravizadas, comprar escravos e trazer para as Américas. Então o escravizado tornou-se uma mercadoria altamente lucrativa. Havia uma lógica comercial entre você ter esse trabalho escravo diferente do mundo antigo, diferente da Idade Média. Isso a gente vai perceber muito durante o período das colonizações, basicamente e muito forte nas Américas, e a gente vai perceber que essa escravidão vai ser feita massivamente com as populações negras e populações indígenas nesse tráfico interatlântico. Para fechar essa aula, eu quero deixar aqui uma dica para você. Eu gostaria que você acessasse lá o site da Biblioteca Nacional, bndigital.bn.gov.br. Você vai pesquisar lá escravidão. Lá você vai encontrar diversas gravuras, diversas imagens, você vai encontrar textos que vão dar uma exemplificação, uma visão mais ampliada sobre os movimentos de escravidão, principalmente na escravidão moderna no Brasil. Tá? Então fica aqui essa dica, acessa lá que você vai gostar bastante. Muito obrigado, essa foi a nossa aula sobre escravidão.